Que a paz do Senhor esteja com todos nesse dia e que a semana que se inicia seja repleta de bênçãos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um texto assim, que é um dos pontos mais altos, talvez, de toda a teologia cristã. Com certeza. É um texto denso, mas transformador. Exato. E para guiar a gente nessa conversa, estamos com as notas de estudo da Bíblia Roma e também da Nova Almeida Atualizada, com foco total em Filipenses capítulo 2. Um capítulo só, mas que tem um universo dentro dele. Tem mesmo. E o nosso papo aqui é tentar desempacotar o que Paulo realmente quis dizer com humildade e unidade, sabe? Porque assim, já adiantando, a resposta dele não é uma listinha de regras. É bem mais radical que isso. Muito mais. Ele apresenta um modelo, um padrão que é francamente chocante. Exato. Vamos lá então. O capítulo já começa com um apelo que é quase, emocional. Paulo fala de conforto em Cristo, consolação de amor. Sim, comunhão no espírito. Ele está construindo uma base, né? Parece que sim. Ele está preparando o terreno para um pedido bem grande que vem logo em seguida. Exatamente. E a estrutura que ele usa é genial. Os primeiros versículos começam com 4 frases com se. Se há, pois, algum conforto. Certo. Mas não é um se de dúvida, entende? É retórico. É como se ele dissesse, olha, a gente sabe que vocês já têm tudo isso em Cristo. Ah, então é um já que vocês têm isso. Perfeito. Já que vocês têm esse conforto, esse amor, essa comunhão, então a única coisa que faz sentido é vocês completarem a minha alegria. E a alegria dele seria vê-los unidos, mesmo sentir, mesmo amor, mesmo ânimo. Só que aí vem a parte que, puxa o freio de mão do nosso jeito de viver. Pode falar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E é aqui que a nossa cultura moderna entra em curto-circuito. Partidarismo ou contenda era essa ambição egoísta, sabe? De querer passar por cima. E a vanglória. A vanglória era a sede por aplauso, por reconhecimento. Era o que movia a sociedade romana, que era toda baseada em honra e status. Paulo basicamente diz para eles saírem dessa corrida. Mas essa parte de considerar os outros superiores, vou ser sincero, isso soa como uma receita para ser passado para trás. É uma ótima pergunta, porque é o nosso primeiro instinto, né? Totalmente. Onde fica o amor próprio nisso? Então, o ponto não é sobre ter baixa autoestima ou se achar inferior. O texto não diz seja inferior, mas considere os outros superiores. É uma mudança de foco. Uma mudança de perspectiva. Exatamente. É um exercício. É você, de propósito, valorizar tanto as pessoas ao seu redor a ponto de colocar o interesse delas no mesmo nível ou até acima do seu. É sair do centro do seu próprio universo. Entendi. E Paulo sabe que essa ideia é tão absurda que ele não pode só mandar. Ele precisa mostrar um exemplo. Um exemplo explosivo. O que nos leva direto para o que muita gente chama de hino de Cristo, né? Exatamente. É como se ele parasse a carta e dissesse: querem ver como isso funciona? Olhem para ele. Ele começa dizendo que Cristo, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se devia apegar. E essa palavra forma, morfê, no grego, é a chave de tudo. Não é aparência, não é uma máscara. É a essência, a natureza real. Ele tinha a natureza de Deus com todos os privilégios. E mesmo assim, ele não se apegou a isso. Não, a frase seguinte é talvez o ponto de virada da história. Ele não usou essa igualdade para benefício próprio. Não agarrou isso com unhas e dentes. Pelo contrário, ele se esvaziou. Peraí, essa ideia de esvaziar é muito estranha. Como assim esvaziar? Ele deixou de ser Deus? É a pergunta de $1 milhão. É o centro do que a teologia chama de kenosis, que vem exatamente desse verbo grego, kenou. Certo, kenosis. Mas o erro comum é achar que ele abdicou da divindade. Não é isso. Pensa assim, um rei poderoso que, para salvar seu povo, decide viver entre eles. Ok. Ele tira a coroa, o manto, deixa o palácio e veste a roupa de um camponês. Ele come o que eles comem, trabalha com eles. Ele deixou de ser rei na sua essência? Não. A essência continua lá. Exato. Mas ele abriu mão do uso dos seus privilégios. O esvaziamento de Cristo foi isso. Uma autolimitação voluntária.
Ele abriu mão da glória, não da divindade, para se tornar um de nós. Uau! A descrição dessa descida é vertiginosa, de forma de Deus para forma de servo, tornando-se humano. E não para aí. A descida continua. Sim, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e Paulo faz questão de colocar o detalhe brutal, e morte de cruz. E a gente hoje não tem a dimensão do choque que essa frase causava. A cruz não era um símbolo bonito, era o outdoor do terror romano. Reservado às piores criminosas, né? Exato. Escravos, rebeldes, ter uma morte humilhante, lenta, pública. A ideia de um ser divino morrendo numa cruz era ofensiva. Cristo foi do ponto mais alto do universo ao ponto mais baixo da degradação humana. É a inversão total de valores. Enquanto o mundo tenta subir, ele desce. É isso. Mas a história não acaba no fundo do poço, né? Tem uma virada espetacular. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Exatamente, a grande inversão divina. O universo tem uma lei. O caminho para baixo é o caminho para cima. Por causa dessa humildade radical, dessa obediência total. Deus o eleva. A posição mais alta possível. Ele recebe o nome que está acima de todo nome. E o resultado é que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Uau! Ok, então temos esse exemplo cósmico, divino, que parece até meio inatingível. Sim, é grandioso. Mas Paulo é um cara prático. Ele traz essa teologia toda de volta para o chão. E a conexão que ele faz é: assim, pois, operai a vossa salvação com temor e tremor. Ah, essa passagem. Essa sempre me confundiu. Parece que ele está dizendo, ok, Cristo fez a parte dele, agora se virem aí para se salvarem. É uma leitura comum, mas a chave está no versículo seguinte. Eles são inseparáveis. Que é? Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não é uma contradição, é uma parceria. Entendi. Operar a salvação não é sobre ganhar a salvação. É sobre viver as consequências dela. É como se a salvação fosse uma semente. Você precisa cuidar dela. Regar, cultivar. Exato. Mas o mais incrível é que até mesmo o desejo de cuidar, o querer e a força para fazer ou realizar vem de Deus. É um esforço humano energizado pelo poder divino. Faz todo sentido. Então, o temor e tremor não é medo de castigo. Não. É mais uma reverência profunda. Um senso de, uau, estou lidando com algo sagrado aqui. Preciso levar isso a sério. Entendi. E o objetivo prático disso tudo é que eles façam as coisas sem murmurações nem contendas. Para que se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu adoro a imagem que ele usa logo depois. Ele diz que, no meio dessa geração, eles devem brilhar como luzeiros no mundo. É uma imagem poderosíssima, né? Pensa numa cidade antiga à noite, uma escuridão quase total, qualquer luz, por menor que seja, se destaca absurdamente. É verdade. Paulo está dizendo que a vida unida, humilde dos cristãos deveria ser um contraste tão gritante com a cultura egoísta ao redor que eles se tornariam esses pontos de luz. E como eles brilham. Retendo a palavra da vida. A vida deles dá credibilidade à mensagem que eles carregam, sabe? Sim. E Paulo se inclui nisso de uma forma muito intensa. Ele se compara a uma libação, uma oferta de bebida derramada sobre o sacrifício deles. É extremamente intenso. No Antigo Testamento, a libação era o toque final, derramado sobre o sacrifício principal. Certo. Paulo está basicamente dizendo: a fé e o serviço de vocês são o grande sacrifício a Deus. E se a minha própria vida, meu sangue, precisar ser derramado em cima disso para completar a oferta, eu vou ficar feliz. Nossa, isso é um nível de dedicação pastoral que é difícil até de imaginar. Total. Ok. Então temos o mandamento da humildade, o exemplo cósmico de Cristo, a aplicação prática de brilhar, mas Paulo sabe que a gente precisa de exemplos humanos, né? Sim, exemplos de carne e osso. E aí que entram dois caras do time dele, Timóteo e Epafrodito. E eles são a personificação viva de tudo que ele acabou de ensinar.
Ele começa com Timóteo, seu protegido. Certo. E o elogio que ele faz é incrível. Diz que não tem ninguém com o mesmo sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E aí vem a indireta. A crítica velada, né? Sim, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Isso é muito forte. É tipo, a Maria está cuidando do próprio umbigo, mas o Timóteo não. Ele se importa de verdade com vocês. Exatamente. Ele é a encarnação do versículo 4. Não buscar só o que é seu, mas também o que é dos outros. É a teoria na prática. E depois vem a história de Epafrodito, que é ainda mais dramática. Ah, a história dele é comovante. Ele foi enviado pela igreja para ajudar Paulo, mas ficou tão doente que chegou às portas da morte. Pois é, Epafrodito era tipo o carteiro da igreja, levando ajuda para Paulo, mas no processo ele adoece gravemente. Paulo diz que ele arriscou a própria vida pela obra de Cristo. Que dedicação! Pensa nisso. Ele estava disposto a morrer para cumprir a missão de servir. Ele é o exemplo máximo do sacrifício pessoal pelo bem do outro. E a forma como Paulo fala da recuperação dele é tão humana. Ele diz, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Dá para sentir o alívio na voz dele, né? Ele quase perdeu um amigo, um colaborador valioso. Sem dúvida. E por causa desse risco todo, Paulo insiste para que, quando Epafrodito voltar, eles o recebam com toda alegria e o honrem. E isso é importante, porque no mundo romano, se você falhasse numa missão, mesmo por doença, poderia ser visto com vergonha. Paulo se antecipa a isso. E diz não de jeito nenhum. Exato. Ele diz, esse homem não é uma vergonha. Ele é um herói. Honrem pessoas como ele. Ele é um modelo vivo do sacrifício de Cristo. Então, no final das contas, o quebra-cabeça se monta de uma forma muito clara. Filipenses 2 não é só sobre ser legal com os outros. Não mesmo. É um manifesto sobre um jeito completamente diferente de viver. O caminho para a verdadeira glória, para a unidade, não passa pela autopromoção, pela busca de status. Passa pela humildade radical que serve. Um caminho que Cristo trilhou perfeitamente. E que pessoas reais como Timóteo e Epafrodito seguiram na prática. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Manda! O texto nos desafia a repensar radicalmente o que a gente entende por poder e sucesso. No nosso mundo, poder é fazer os outros te servirem. Sucesso é acumular privilégios. É a lógica da subida, da escalada. Exatamente. Mas esse capítulo apresenta o que a gente pode chamar de a grande inversão. Se o caminho para a exaltação suprema, para o nome acima de todo nome, passa pelo esvaziamento, pelo serviço e pela obediência até a morte, como é que isso muda a forma como a gente olha para as nossas próprias ambições e para os nossos relacionamentos no dia a dia? É a pergunta que fica. Que Deus abençoe todos os ouvintes.